Vamos sentar então, ficar à vontade. Também vou orar a Deus aqui para eu ficar um pouquinho mais à vontade, que é sempre com muito temor e muito tremor, né, das vezes que eu já estive aqui. E em primeiro lugar eu quero honrar, né, principalmente o pastor dessa igreja, pastor presidente, pastor Albino, porque já ouvi, né, pastor, em tantas reuniões, tantos outros lugares que a gente vai, é muito bonito quando alguém sobe no púlpito, dá honra, dá glória àquele que autoriza a gente estar aqui em cima. Então hoje, mesmo estando diante da minha congregação, diante da minha igreja, não estou lá fora, né? Não estou em outra igreja, mas eu quero honrar, pastor, o seu nome, honrar porque diante da igreja a gente tem que dar glória, a gente tem que dar honra a quem tem honra, né? Não é isso que a palavra nos ensina? Então hoje um caminho está sendo aberto aqui dentro. Não quero buscar honra para mim, não quero buscar glória para mim, em nome de Jesus. Mas agradecer também a irmã Fátima, a irmã Vaninha, ela está aí hoje? Não, né? Mas são irmãs, né, que começaram no departamento feminino. A irmã Sara também, irmã Rosângela, que são pessoas que viram esse caminho sendo aberto, né? A gente está vendo hoje uma novidade aqui acontecendo na igreja, e que Deus te honre, pastor, que Deus continue te usando, continue te abençoando para liderar e presidenciar essa igreja, amém? Glória a Deus. E todas as vezes que eu subo aqui, todas as vezes que eu venho falar a palavra de Deus, né, trazer um pouquinho daquilo que eu busquei, daquilo que o Espírito Santo me revelou, eu sempre peço muito Deus a graça, muito, muito, muito a graça, porque eu entendo que é só através dela que a gente começa a entender as coisas que antes estavam ocultas. Então quando eu pego a palavra, começo a ler, quando eu começo a estudar algumas pregações, quando eu começo a ver outros pregadores, eu fico, Senhor, me usa com aquela mesma graça, fala comigo naquela mesma graça. E eu orando em casa, eu pedi ao Senhor, Senhor, eu sempre oro pedindo pela graça, mas que graça é essa? Eu quero entender essa graça mais do que o favor imerecido, como a gente conhece, né? Graça é um favor imerecido. Graça é aquilo que a gente não merecia, mas aí Deus vai dar a gente através da presença do Senhor, Espírito Santo e tal. Eu quero saber mais sobre esse favor, eu quero saber mais o que Deus tem para mim. E aí, uma curiosidade, eu fui procurar, né, um dos milhões de significados de graça, e apareceu assim para mim. É quando Deus escolhe nos abençoar ao invés de amaldiçoar, como o nosso pecado merece. Olha que forte. Ou seja, somos fracos, somos pecadores, somos aqueles que merecíamos uma maldição, mas ao invés dela, no lugar dela, ao contrário da maldição, Deus escolhe nos abençoar. E eu fiquei assim maravilhada, porque aí eu comecei a entender, gente, Deus é detentor dessa graça, derrama sobre nós. E aí quando Deus fala com a gente, olha, eu não vou te amaldiçoar, eu vou te abençoar, porque você é meu filho. Pensando nisso, pensando em mim enquanto filha, pensando em toda uma igreja enquanto filha, eu comecei a pensar, gente, se eu sou filha, eu sou irmã de Jesus Cristo. Gente, vocês já pararam para pensar no peso, no poder disso? Somos irmãos, co-herdeiros de Cristo. Isso não é qualquer coisa, isso não é uma coisa que a gente fale assim da boca para fora, né? De qualquer maneira. É Jesus Cristo, aquele que Deus escolheu para cumprir um projeto. E é desse projeto que eu quero falar um pouquinho com os irmãos hoje. Justamente porque se Deus me mostrou que eu tenho direito a essa bênção enquanto filha, eu comecei a perguntar, se eu sou filha e Jesus é meu irmão, o que nos diferencia? Por que Jesus é glorificado? Por que a gente está aqui enquanto igreja honrando a Jesus? As coisas elas não são tão simples assim, irmãos. Elas não podem ficar rotineiras, elas não podem ficar costumeiras na nossa vida. A gente tem que começar a aprofundar um pouquinho mais no que a palavra está falando para a gente. Quem é Deus para a gente? Quem é Jesus para a gente? Quem é o Espírito Santo? E eu fui lendo, fui aprofundando e assim, quero compartilhar com os irmãos aquilo que eu consegui com muita misericórdia alcançar. Então eu quero falar com você hoje sobre isso, sobre essa bênção. A bênção maravilhosa de ser filho de Deus. Amém? Vamos ler a palavra então? Não vou estender mais muito não. Está lá em Hebreus, no capítulo 2. A gente vai ler os versículos 17 e 18 para começar. Amém? E aí, logo depois a gente vai complementando. Vou ler aqui no meu. No 17 está assim então.
Hebreus, capítulo 2, os versículos 17 e 18, amém? Amém? Por isso mesmo, convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Logo, irmãos, a gente vai meditar um pouquinho aqui nesse trechinho, né? Se alguma outra versão tiver diferente, a gente vai discutindo sobre elas. Amém? Então, que Deus nos abençoe aqui nessa palavra. Então, pensando sobre a bênção de ser filho, né? E aí eu peguei Hebreus para ler, justamente porque Hebreus fala muito sobre um período conturbado na história do judaísmo. Eu gosto muito de pesquisar, né, a parte histórica, tudo isso. Então era um período que o autor de Hebreus, ele estava falando com o povo para eles ficarem atentos, porque aquele período eles estavam passando por perseguição e muitos estavam negando a fé, por conta de tudo que Jesus tinha passado. Esse daqui é um livro que foi escrito, né, após o que Jesus passou. Então as pessoas estavam temendo aquilo que estava acontecendo. E aí alguns judeus estavam meio que tentando abandonar o que eles estavam ouvindo. Alguns falavam que era mentira. Enfim, as viagens missionárias estavam sendo feitas em locais que as opiniões estavam muito diversas. Então vocês imaginem, irmãos, o que aquele povo não estava passando. Será que aquele mesmo era o Messias? Será que aquele mesmo era o Jesus? Que os judeus tanto falavam, né? De Deus, 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 e de repente vem o Messias. Eles ficavam assim, será que é ele mesmo? E aí eu começo a me imaginar. Porque hoje pra gente aqui, parece que é mais fácil, parece que é mais palpável a gente entender quem é Jesus nas nossas vidas. Mas aquele povo, eles só ouviam falar. Alguns tinham visto e outros tinham ouvido falar. E aí? Como que eles ficavam? E eu fiquei pensando nisso, né? E aí, eu peguei Hebreus para ler. E a gente discorre um pouquinho, né? Sobre o que foi a história, tudo isso. E aí, quando já está no finalzinho do capítulo 2, os últimos versículos do capítulo 2, eu me deparo com isso daqui. Porque convinha em todas as coisas. Ou seja, todo o projeto que estava acontecendo até ali era justamente para a gente entender o que a gente está entendendo aqui hoje. Que nós fomos feitos filhos, somos semelhantes a Jesus enquanto irmãos. E Jesus passou tudo aquilo que ele precisava passar para se tornar misericordioso, expiar os nossos pecados e principalmente entender a dor que a gente passa hoje. Isso é lindo, isso é maravilhoso. Não tem coisa mais maravilhosa do que a gente saber, às vezes quando a gente está naquele momento de dor, aquele momento de luta, que tem alguém que nos entende, que pode nos ouvir, que pode nos dar o conselho que a gente precisa. E aqui em Hebreus o autor está falando exatamente isso. Jesus, meus irmãos, é essa pessoa na sua vida, é essa pessoa na minha vida. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Ou seja, ser filho de Deus, nos equiparando a Jesus, assim como os versículos aqui que a gente leu, eu, comecei a estudar. E um título que eu acho que cabe muito bem nessa pregação é o Filho que se fez irmão para nos socorrer. Jesus, o Filho de Deus, se tornou o nosso irmão para ter a misericórdia, entendendo aquilo que a gente passa para poder nos ajudar. Quem de nós aqui é capaz de passar exatamente a dor que o irmão que está do teu lado está passando para ter misericórdia dele? Você já parou para pensar que o irmão que está do seu lado pode ter perdido um filho? É necessário você perder o seu filho para você entender o que ele está passando, consolá-lo? Você já parou para pensar que alguém que está do seu lado, o seu irmão aqui na igreja, qualquer um, pode ter passado por um momento muito conturbado? Será que você tem que passar exatamente por esse momento para entender o que ele está vivendo e dar um ombro, dar uma ajuda a ele? Deus, ele fez tudo isso através de uma pessoa, para que ela viesse, passasse por tudo que a gente passa, entendesse exatamente o que a gente sente, para que hoje a gente pudesse estar aqui honrando e glorificando o nome dele. Isso é maravilhoso, porque quando a gente pega esse livro para poder ler, em uma das partes dele,
Eu achei muito interessante também que em Hebreus, lá pelo capítulo 12 mais ou menos, eu gosto muito desse livro, tem uma estratégia metafórica. O que é isso? O autor usa de metáfora, usa de analogia, né? Então ele faz ali comparações, conta algumas histórias. Para quê? Para ensinar que a gente lide com a disciplina de Deus. Para que isso? Para a gente entender a disciplina de Deus como pai. Um pai, quando ele vai educar um filho, ele precisa discipliná-lo, não é mesmo? Quem tem filho aqui sabe que às vezes é difícil, né? Você às vezes fala um pouco mais duro, você às vezes fala um pouco mais, de uma maneira mais ríspida, às vezes castigar é necessário. E Deus, Ele faz igualzinho com a gente. E aí duas coisas que a gente consegue alcançar nesse momento, em que Deus está usando, que o autor está usando de metáforas para a gente entender a disciplina de Deus, é a gente entender o amor paterno de Deus, ou seja, Deus como nosso pai, tá? Então quando Deus está te disciplinando, Ele está falando, eu sou seu pai, eu te amo. É isso que Ele está falando com você. Não é porque Ele é mau, não é porque Ele tem juízo sobre a sua vida. É porque Ele está falando, eu te amo e você é meu filho. É isso que Deus está te falando. E outra coisa que Ele está nos dando a oportunidade é do crescimento espiritual. Entender então o que está sendo dito em Hebreus, para a gente saber o que é esse amor de Deus para nós, essa disciplina. Então primeiro um amor como pai, um amor perfeito que só Ele é capaz de dar. Seu marido não pode te dar, seu melhor amigo não pode te dar. É só Deus Pai que pode te dar esse amor perfeito. E Ele te dando uma oportunidade de crescimento. A gente ouve muitas vezes aí fora, né? Crescer dói, a dor do crescimento, aquele negócio todo. Mas nada se compara a ser disciplinado por Deus. Então, quando alguém chegar para você, seja o seu pastor, seja o seu líder, seja um amigo, um pai, uma mãe, quiser te disciplinar dentro da palavra, dos ensinamentos de Deus, aceita de bom grado. Aceita de bom grado, porque aquilo dali é a manifestação do amor de Deus através daquela pessoa. E quando eu falo essas coisas, irmãos, eu estou sendo a primeira a ser trabalhada, tá? Que eu tenho plena convicção que eu não sou fácil. Minha cabeça não é fácil. Eu muitas vezes tenho dificuldade de entender, tenho dificuldade de disciplina, isso é verdade. E tenho também dificuldade em disciplinar. Eu tenho essas dificuldades. Então Deus trabalha muito isso em mim. Então é o que eu quero falar com os irmãos hoje. E outra coisa muito importante ainda aqui no livro de Hebreus, lá no início, no capítulo 1, nos versículos 1 e 2. Eu fiquei maravilhada, né? Para quem não sabe, eu sou esposa do diácono Washington. Sou mãe do Mateus, mamãe do Isaac também, que está aqui dentro. E ontem a gente esteve prestigiando uns amigos numa igreja aqui próxima. E eu sempre fico muito apreensiva, como eu disse, antes de subir a palavra, antes de subir ao púlpito para pregar a palavra, porque é muita responsabilidade, né? E eu fiquei muito apreensiva. E aí a gente estava lá no aniversário daquela igreja. A gente foi lá prestigiar os irmãos. E naquele momento eu comecei a orar a Deus. Deus, é aquela palavra mesmo que é para eu levar? É esse trecho, é isso que o Senhor está falando? E foram exatamente esses 2 versículos que iniciaram o culto naquela igreja. Qual a probabilidade disso acontecer? Qual a probabilidade de alguém saber o que eu queria pregar, o que eu queria falar? Era Deus ministrando no meu coração. Eu entendi que Deus, enquanto Pai, estava me disciplinando naquela hora. Continua na minha obediência, continua no meu caminho, que eu vou continuar te revelando. É simples assim. Servir a Deus não tem que ser algo complicado. A gente não tem que ficar esperando maravilhas, a gente não tem que ficar esperando aquelas manifestações supernaturais, não. Servir a Deus é ouvir a voz dele em cada momento da sua vida. E lá no início, no capítulo 1, olha que lindo que Deus está falando. Ele está falando da criação, mas não a criação de Gênesis, que fala sobre Deus criando o mundo, o universo e as coisas. Está falando sobre a criação de Jesus, enquanto Filho de Deus. Olha, gente, eu li assim, eu fiquei maravilhada. Então ele fala que antes de tudo, a presença de Deus, ela era revelada a nós através dos profetas. Eles revelavam aos pais.
né? E é uma tradição que acontece até hoje em muitos povos. A tradição oral, contar através de histórias, contar, né, falando, para que a gente não se esqueça dessas coisas. Só que aprove a Deus fazer uma coisa maravilhosa e perfeita, que foi nos mostrar depois a presença de Deus através da pessoa de Jesus. Então Deus, ele fala assim: agora vocês não vão mais ouvir falar de mim, vocês não vão mais ficar sabendo pelos profetas, vocês vão saber quem eu sou através do meu filho. Eu vou dar o meu filho para vocês me verem, eu vou dar o meu filho para vocês me sentirem, eu vou dar o meu filho para vocês verem o meu amor manifestado em vocês. Isso é profundo demais, irmãos. E saber como a gente é fraco, como a gente é miserável, parte o meu coração, porque se Jesus entrasse por essa porta hoje, eu duvido que todo mundo reconheceria. Eu duvido que a gente teria o mesmo amor e a mesma graça que tantas pessoas tiveram para acolher Jesus naquele momento. E talvez seríamos os próximos a crucificá-lo. Isso mexe no meu coração, isso me dói. Porque no momento que eu mais preciso, Jesus está ali para mim. E aí eu te pergunto, no momento que o Filho de Deus está ali, você está aí para Ele? Você está prestando atenção no que Ele está te falando? Isso mexe demais comigo, isso me corta o coração. Saber que eu sou tão humano e tão limitada. E mesmo assim Deus me chama de irmã de Cristo. Deus me chama de filha. Mas Deus, tem alguma coisa muito errada, tem alguma coisa muito diferente. Eu me acho muito diferente de Jesus em muitas coisas. Por mais que eu queira sempre transparecer a presença dele, por onde eu passe, né? A gente ora tanto, né? Os missionários principalmente, que a gente se pareça com Jesus por onde a gente estiver, por onde a gente ande. E eu comecei a orar a Deus. E aí, ainda no texto, né, um pouquinho depois, Deus, ele me mostra que umas características de Jesus que ele narra aqui em Hebreus. Ele é herdeiro, ele é o resplendor da glória de Deus, ele é a expressão exata do ser de Deus. Jesus, enquanto filho, é a expressão exata do ser de Deus. Olha que coisa linda. E aí ele faz a purificação dos pecados e depois ele se assenta à direita de Deus. Ou seja, ele vem à terra, ele passa pelo que nós passamos, purifica os nossos pecados e aí depois ele se assenta à direita de Deus. Para quê? Para ele ser glorificado e entronizado, como que a gente está fazendo aqui até agora, né? Como fizemos aí no período de louvor maravilhoso. E a gente gosta de lembrar que isso é só um treinamento, isso é só uma prática, porque a gente vai fazer a nossa toda eternidade em nome de Jesus. Em nome de Jesus é o que eu oro. E aí, eu comecei a entender, e eu gostaria que a igreja entendesse comigo, que isso foi necessário para que Jesus passasse por um processo. Aqui em Hebreus está escrito exatamente isso, que ele é criado de uma forma. E aí, no momento que fala dessa criação, eu fiquei assim, horas pegada nesse trechinho, que fala, no capítulo 2 ainda, que Jesus, ele foi feito menor que os anjos. Eu fiquei, uai, como assim? Jesus foi feito menor que os anjos? E ainda repete, 2 versículos falam sobre isso, que Jesus foi feito menor que os anjos. Eu ainda estou narrando para vocês as características de Jesus, tá? Como que Deus projetou a pessoa de Jesus. E ele fala que foi feito menor que os anjos. Mas Jesus ele passou por um processo na sua criação. Deus, ele criou primeiro o universo. Aí depois Deus, ele constitui Jesus como herdeiro de tudo. Fala, esse daqui vai ser meu filho, vai ser o herdeiro de tudo. Ele vai ser adorado pelos anjos, mas ele é feito menor que os anjos. Como assim? E aí eu comecei a entender que o objetivo disso tudo era que Jesus, ele experimentasse as mesmas coisas que nós, para que pela misericórdia dele, ele pudesse nos remir dos nossos pecados e nós fôssemos feitos aí iguais a ele. Jesus, ele é glorificado, já com a misericórdia pronta dentro dele, para entender aquilo que eu e aquilo que você estamos passando. Jesus viveu um processo, mas não foi para ele entender o que a gente sente, não. Foi para a gente entender que ele sabe o que você sente. Isso que é maravilhoso.
Jesus não precisou ser aperfeiçoado. Tudo que Deus fez através da vida de Jesus fosse para que eu e você fôssemos aperfeiçoados. Então, a gente precisa parar de pensar que Jesus negligencia aquilo que a gente está negligenciando. Que Jesus está deixando a gente de lado enquanto a gente está deixando Ele de lado. As coisas são inversas. Hoje muita gente está com dificuldade de servir a Deus, está com dificuldade de ouvir uma exortação, de ouvir uma disciplina, porque ele se acha melhor do que tudo isso daqui. Todas as características de Jesus que Hebreus está narrando. Irmão, a gente nunca vai se equiparar a isso. Por mais que eu e você sejamos irmãos e co-herdeiros em Cristo, aqui não tem ninguém que foi feito de Deus já pronto, glorificado e a expressão exata de Deus. Ninguém aqui foi feito prontinho assim. Por mais que um dia a gente seja transformado em glória, em nome de Jesus, ninguém nasceu desse jeito. Todo mundo nasceu em meio a pecado, em meio a fraqueza. Quantas vezes a gente duvida do poder de Deus? Quantas vezes a gente fica duvidando daquilo que Deus pode fazer na nossa vida? Isso não é ser igual a Jesus. E é aí que Deus quer pegar a gente pelo laço e mostrar: ei, você é humano, você é minha criatura, eu criei você, mas você tem as suas limitações. E como é difícil a gente entender isso. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Vocês também têm essa dificuldade? Porque eu tenho. Eu tenho muita dificuldade de entender as minhas limitações enquanto humanas. E aí eu pergunto para você: será que esse projeto que Deus tinha em fazer tudo isso na vida de Jesus era só para no final Ele ser glorificado pelos anjos? Deus cria Jesus menor que os anjos. Jesus passa por todo o processo. No final de tudo, Jesus se torna maior que os anjos, porque Ele é exaltado, Ele é glorificado, Ele é santo, como a gente cantou aqui. E aí, será que foi só para isso que Deus fez Jesus passar por tudo aquilo? Primeira coisa que eu quero compartilhar com os irmãos: não, Daniel está ali balançando a cabeça. Não foi só por isso. Surpresa. Esse plano perfeito de Deus, sem nenhuma falha, sem nenhuma vírgula fora do lugar, foi para que nós fôssemos chamados de filhos. Só para isso. Além de tudo, né, que já narramos aqui no livro de Hebreus, foi para que nós fôssemos chamados de filhos. E nós, enquanto filhos, juntamente aos anjos, vamos passar a eternidade glorificando Jesus. Glória a Deus. É isso. O projeto de Deus é para que você entenda que você tem um lugar enquanto herdeiro junto com Cristo. Para você entender que tudo aquilo que Jesus Cristo tem direito, hoje nós temos também. E olha que bênção, a gente não precisa enfrentar o que Ele enfrentou. Deus é tão misericordioso que Ele mandou um filho para enfrentar por todo mundo. Todo mundo que está aqui hoje vai ter acesso, vai ter direito à mesma coisa de Jesus, porque Ele enfrentou por você, Ele enfrentou por mim. Quando a gente entende isso, a gente começa a perceber que Deus, Ele quer tratar conosco com muito mais profundidade, muito mais intimidade. Então, Jesus, sendo a expressão pura do ser de Deus, passando por tudo que Ele passou, Ele é capaz de entender aquilo que você está passando. Ele é capaz de entender aquilo que você está sentindo. E aí, eu pergunto para vocês novamente: por que a gente, enquanto ser humano, às vezes espera sofrer menos que Jesus? Por quê? Quem é que nunca se perguntou: ah, Senhor, por que eu estou passando por isso? Pelo amor de Deus. Ah, Jesus, por que comigo? Ah, mas tem fulano que é tão ruim, eu faço tudo direito, por que eu estou passando por isso? Irmãos, primeira coisa, eu te devolvo com outra pergunta: por que não eu e você? Por que não a gente? E uma segunda coisa: a gente não vai ter resposta para tudo, não. Vamos parar com essa ideia da gente achar que a gente precisa entender tudo, que a gente precisa saber tudo. Não é isso que a palavra nos fala, não é isso que Deus nos fala. Deus fala que há mais coisa entre o céu e a terra que se possa imaginar. A gente não vai saber de tudo. E isso prova que nós somos humanos. Nós somos limitados.
Essa é a nossa diferença de Jesus. Jesus é o Filho glorificado, a gente ainda não é. A gente não vai ter resposta para tudo. Mas eu posso te afirmar com toda certeza absoluta: Deus não te deu o seu problema hoje. Deus não te deu a sua provação hoje. Deus não te deu a sua luta hoje para mostrar que você é menos amado. Isso com certeza não é. Talvez seja até o contrário. Deus está te mostrando para dizer que você é amado, porque Ele te disciplina com amor de pai. Tá vendo como é que o livro de Hebreus ele é tão autoexplicativo? É uma coisa linda, maravilhosa. Ele vai lá e volta. Ele joga a pergunta e depois ele explica. Esse livro é maravilhoso. Logo, no capítulo 2 mesmo, ele está falando o quê? O trechinho que a gente leu, né? Já entrando aqui no trecho que a gente leu, está falando para a gente não negligenciar tudo isso. A gente não negligenciar essa disciplina. A gente não rejeitar esse amor. A gente não pode rejeitar Deus enquanto Pai que quer nos ensinar e quer que nós cresçamos. A gente não pode rejeitar isso. Então, a gente precisa entender que Jesus, Ele passou por um processo para que a gente atingisse esse propósito de ser filho de Deus. Eu aposto, daí eu falo também sem medo, que cada um de vocês aqui hoje está vivendo um processo. Cada um de vocês sabe o que está passando. A gente sabe por quê? Eu não sei. Não sei o que Deus quer na sua vida e não sei o que Deus quer na minha vida, no meu processo. Ou nos inúmeros processos que vocês estão passando, pode ser mais de um, né? A gente nunca tem um problema só. A gente nunca tem uma questão só para resolver. A verdade é essa. E eu não sei o que Deus quer trabalhar com você. Mas se Deus tinha esse propósito para nos chamar de filhos, eu gostaria que você refletisse agora. O seu processo, ele está servindo para quê? Qual que é o propósito de Deus na sua vida com o seu processo? Ou você está guardando ele para você e está se amargurando sozinho num canto? Você não quer dividir com ninguém, você não quer falar com ninguém. Você é filho de Deus. Você é irmão de Jesus Cristo. A sua vida serve para alguma coisa. Para de se achar inútil. Para de pensar que Deus está esquecendo de mim e eu estou sozinho, estou abandonado. Não. O que você está vivendo vai servir para alguma coisa ou já está servindo e você ainda não sabe. Às vezes aquela oração que você está fazendo há tanto tempo: Senhor, mostra o meu propósito, Senhor, mostra o meu chamado, mostra o que o Senhor quer para a minha vida. Às vezes está aí, você ainda não abriu o seu olho. Entende, o amor de Deus é para te disciplinar, é para te ensinar. A sua luta, a sua prova, quando colocada diante de Jesus, ela se torna um fardo menos pesado. Não é isso que a palavra fala? Que o jugo de Deus é suave, o fardo dele é leve. Vamos fazer isso se tornar leve. Como? Entrega para Jesus e pergunta a Ele: Jesus, o que o Senhor quer comigo através desse processo que eu estou vivendo? E aqui eu não quero ficar perto desses tipos de palestrantes, de pregadores, de coach motivacional, sabe? Eu fico rindo porque eu fico lembrando. Tem uma pregadora aí que uma vez usou uma analogia muito boba com celular. Não sei se vocês viram. Você tem um celular tal, você tem que antes ter um celular tal. Não é isso que eu quero te falar não, irmãos. Pelo amor de Deus. Mas que você entenda que o seu processo precisa te transformar em alguma coisa assim. Uma vez, só um minutinho, eu ouvi de um amigo. E assim, não sei se vocês sabem, né? A gente sempre que eu tenho oportunidade, eu comento, eu falo aqui. Eu e meu esposo, o nosso primeiro filho, ele tem autismo, né? Mateus, ele é autista. Então ele passa por muita terapia, passa por muita coisa, né? E a gente, assim, se doa muito. Quem tem uma maternidade, uma paternidade atípica, sabe que a gente se doa mais do que uma maternidade, né, típica, vamos colocar assim. Vou ficar usando muito termo, não. E aí, um dia eu estava conversando com um amigo meu, e eu não lembro se a gente estava voltando ou chegando na igreja. E aí ele virou e falou assim para mim: Laísa, quando eu tenho esse tipo de dúvida, o que Deus quer na minha vida com tal problema, eu pergunto a Ele: Deus, como que isso vai me fazer mais parecido com Jesus?
esse meu amigo me ensinou que naquele momento, os processos que ele vive, ele entende que é Deus fazendo ele ficar mais parecido com Jesus. Aquilo entrou no meu coração de uma forma, porque ele usou meu filho como exemplo. Ele falou: Laísa, Deus te deu um filho atípico, Deus te deu um filho autista, para você ser mais parecida com Jesus. Como? Eu não sei. E é a resposta que a gente não vai ter. A gente não precisa ficar lutando contra isso, ficar pensando que está pecando, não está. Isso é mostrar que nós somos humanos e nós somos limitados, apenas isso. É para Deus mostrar: olha, você é o meu filho humano ainda. Você ainda não está glorificado. Espera um pouquinho que você vai entender. Agora não é a hora. Está tudo bem. Tem gente que vai orar por uma cura? Amém, eu não vou entrar nesse mérito. Mas eu vou orar para que Deus me mostre aqui ainda como que eu posso ser mais parecida com Jesus. Porque é isso que eu quero fazer. Eu quero levar a luz dele onde eu estiver. Para mim é o que importa. Eu não vou ficar lutando contra o meu problema. Eu vou usar o meu problema para que ele seja o meu processo, para que eu seja bênção na vida do meu irmão. Amém? Nós, enquanto igreja, eu entendo que é isso que a gente precisa fazer. É isso que a gente precisa aplicar na nossa vida. E nós, enquanto filhos, a gente já está lá na quarta coisa. Eu fui pulando aqui, a gente já está lá na quarta coisa. Nós, enquanto filhos, nós vamos sentir dores. Infelizmente. Eu sei que tá uma mensagem um pouquinho pesada, né? Eu não esperava, assim, esse tipo de reação ou não reação da igreja, né? Às vezes, a gente fica esperando um pouquinho mais de glória, um pouquinho mais de exaltação a Deus. Mas eu vi que foi tendendo para esse lado, que foi indo para esse caminho. Mas a partir do momento que eu subo aqui, eu peço a Deus para me usar naquilo que Ele quer. Para que o Espírito Santo, eu só seja o canal dele. Só isso. É só o que eu quero. Então, se vocês estão sendo trabalhados, eu estou sendo mais ainda, tá? Se está doendo aí, está doendo mais aqui ainda. Amém? E às vezes a gente pensa tanta coisa, a gente ensaia tanta coisa, a gente fica pensando o que a gente vai falar. Os irmãos pregadores aqui sabem disso, algumas irmãs que já estiveram aqui em cima sabem disso. Chega aqui, muda tudo e talvez seja isso que esteja acontecendo. A glória de Deus está resplandecendo. Amém. E nem sempre a gente vai entender as dores que a gente está sentindo, como eu disse. E não tem pecado nisso, irmãos. Mostrar a nossa limitação, mostrar a nossa finitude, é só dizer que a gente é dependente desse Deus. É só comprovar que a gente é filho. Apenas isso. Que Deus tem que saber de todas as coisas. Eu não estou dizendo que a gente não tem que procurar ter intimidade com Deus para entender. Não é isso. Eu estou dizendo que a gente não precisa ficar questionando Deus toda hora, porque a gente nunca vai ser igual a Ele, tá? Então não pensa que você vai entrar na mente de Deus e entender o que Ele quer, exatamente aquilo na sua vida. Nem tudo a gente vai entender. E na gente é humano. Ter a resposta para tudo é o lugar de pai. É o pai que vai saber responder o filho. Por isso que eu tenho nervoso, acho que os irmãos aqui também têm, quando entra num lar e vê que é o filho que manda em casa. Por quê? Porque essa não é a ordem natural das coisas. Aquilo que não é natural incomoda a gente. E às vezes, eu e o Washington, enquanto pais, a gente tem medo disso acontecer. É um filho, né, com deficiência, tadinho, vamos deixar ele fazer, vamos deixar ele falar, vamos deixar ele mandar no que ele quiser. Não, não é assim que funciona. A disciplina de Deus na nossa vida vai acontecer da mesma forma. E às vezes, as dores que a gente passa enquanto pais podem ser até menos piores do que as nossas dores enquanto filhos de Deus. Você já parou para pensar na dor que deve ser justamente perder um filho? Eu acredito que a maioria das pessoas que está aqui já deve ter ouvido falar, eu já ouvi falar muitas vezes e eu acho que é verdade, que talvez seja a pior dor que a gente possa experimentar. Quem é pai, quem é mãe pode tentar mensurar, não sei se você já passou por isso. Então, assim, eu nem consigo expressar. Porque a partir do momento que a gente descobre que vai ser mãe ou vai ser pai, o maior medo da nossa vida se torna perder um filho. A partir do momento que você descobre a gravidez, você faz de tudo para não perder e depois nasce, você vai fazer de tudo para continuar não perdendo. Até ficar adulto, casar, velhinho, eu acho que vai ser assim, né? Eu deduzo. E aí, eu comecei a pensar um dia, eu estava, não sei se eu estava indo para o trabalho, estava orando a Deus, caminhando, enfim. E aí eu comecei a pensar, Deus, se essa dor
que a gente fala que é a maior que a gente pode sentir, é perder um filho. Por que isso se torna tão popular entre nós, assim, no sentido de a maior dor é perder um filho, a maior dor é perder um filho. Por que a gente fala isso? Naquele momento, aí foi comigo, uma coisa particular. Não posso te falar que isso está na palavra, não posso te falar que você vai entender da mesma maneira. Deus falou assim comigo: porque é a dor que eu sinto quando eu vejo um filho se perdendo. E aquilo sabe, doeu. Eu parei o que eu estava fazendo e eu falei, cara, é verdade. Jesus, enquanto a expressão perfeita de Deus, mostra pra gente que Deus experimentou a pior dor que alguém pode experimentar. E é por isso que eu te afirmo agora, falando biblicamente, que a tua dor não é a maior do mundo, porque Jesus passou por ela, Deus passou por ela através de Jesus, e hoje Ele entende o que você está passando. Hoje Ele entende o que você está sentindo. É por isso que a cura, o consolo, só pode vir dEle. Às vezes Deus vai te mandar um irmão para te ajudar, te consolar. Às vezes Deus vai mandar alguém para poder te ajudar. Mas busca Ele em primeiro lugar. Conta para Ele o que você está sentindo. Abre o teu coração a Ele. Ele é capaz de entender. Não existe nada que você esteja passando que Ele não passou. Até perder um filho Ele perdeu. Então as piores dores Deus experimentou, ainda fez Jesus experimentar. Porque Jesus, naquele momento ali, antes da crucificação, o que Ele faz? Na sua última oração ali com os discípulos, Ele pergunta a Deus se era necessário realmente Ele passar por aquilo. Naquele momento Jesus está mostrando que o seu lado humano também está titubeando, também está meio lá, meio cá. Ou seja, que a gente também vai passar por isso. E ali no final de tudo, quando está sendo consumado, Jesus pergunta a Deus por que Ele está sendo desamparado. Deus meu, por que me desamparaste? Quantas vezes a gente também não pergunta isso? Irmãos, Deus está mostrando aqui através de Jesus que está tudo bem. Você não vai para o inferno por causa disso. Você não está pecando contra o Espírito Santo por causa disso. Deus só está te mostrando: ei, você é meu filho. Você é humano. Eu te amo. Tudo bem ter dúvida, mas a resposta está comigo. Um dia você vai saber, mas não é agora. Tá? Então acalmem o coração. Vamos respirar fundo. Vamos acalmar o coração. Porque se Deus sabe de todas as coisas, nós não somos as pessoas que vamos saber também. É apenas Ele. Apenas Ele. E por último, em quinto lugar, o que eu consegui alcançar durante essa minha leitura? Uma coisa muito importante, muito importante. O posicionamento. Quando nós somos chamados de filhos e somos irmãos de Jesus, co-herdeiros de Cristo, a gente precisa se posicionar como tal. E eu não estou falando dessa questão de crente que vem na igreja não vem, se posiciona enquanto o crente lá fora não é. Não é isso que eu estou falando, tá? Isso daí é a conduta de cada um, o comportamento de cada um. Não é esse mérito que eu estou entrando, pelo amor de Deus. Não quero ser, como é que fala? Hipócrita. Não quero ser, sabe, esse pessoal moralista, falso moralista. Não é isso. Quando eu digo de posicionamento, é se posicionar naquilo que Deus já te deu. Não é você se tornar uma outra pessoa para ser mais crente, não. Aquilo que Deus te deu. O que Deus te deu hoje? Ele te deu um casamento? Deus te deu um trabalho? Deus te deu amigos para falar sobre Ele? Deus te deu uma porta dentro da faculdade? Hoje você faz um curso superior ou alguma outra coisa? Se posicione ali como filho de Deus. É ali que você tem que ser o filho. Realmente não é só dentro da igreja não, mas é ali também. E deixa eu te contar uma coisa. Muitos podem não saber. Glória a Deus por isso, né? Nosso pastor aqui sabe o que ele está vivendo por conta da emancipação dessa igreja. Se desvincular, dizer que hoje você vai caminhar com as próprias pernas. Os irmãos da administração também sabem o que eu estou falando. O pessoal que está chegando junto com o corpo diaconal sabe o que eu estou falando. Não é fácil. Você falar, agora eu vou assumir isso daqui e eu vou junto com o pastor, eu vou junto com a liderança, a gente vai botar para frente. Eles estão passando uma luta, eles estão passando uma batalha
um processo porque eles estão se posicionando. Eles estão falando, eu sou filho, eu não vou ter medo não. Eu estou aqui para enfrentar o que tiver. Então orem por essa igreja, irmãos. Em nome de Jesus, orem por essa igreja. A gente precisa de oração. Além de pessoas que estão chegando junto, graças a Deus por isso, que a gente vê isso muito aqui, é bênção demais. É posicionar. Vocês não sabem, mas eu sei de pessoas aqui dentro, não é fofoca não, que estão passando lutas dentro de casa, com o lar, com o casamento, com os filhos, porque eles estão falando, ei, eu sou o sacerdote dessa casa, eu sou o filho de Deus, eu vou fazer o que a palavra manda, eu vou fazer o que a Bíblia manda. E as famílias, claro, né, o primeiro ministério, estão sendo atacadas pelo adversário. Vocês acham que o adversário quer isso? Vocês acham que o inimigo da nossa alma quer uma família estruturada, uma família unida dentro de casa? Ele não está feliz com isso. Muitos dos seus posicionamentos os seus posicionamentos diante de Deus vão incomodar o inferno. Isso é muito verdade. Não espera que tudo vai ser mais fácil, que tudo vai ser mais suave, se você quiser carregar sozinho. Mas a partir do momento que você entrega o seu processo para Deus, aí o fardo se torna suave, o jogo se torna leve. Confie em Deus para isso. Confie em Jesus para isso. Ele passou por todo o processo dele para ele entender o seu hoje. Não sofre sozinho, meu irmão. Não sofre sozinha, minha irmã. Você tem hoje uma congregação, você tem hoje uma família. Se essa daqui ainda não é a sua, eu te convido para fazer parte dela. Vem para cá, a gente está de braços abertos para te acolher, para te ouvir. Enquanto humanos, enquanto limitados, se a gente fala, fale com a gente. Olha, vocês estão errando nisso, eu poderia ser mais acolhido nisso. A gente está aqui para aprender com você. Isso é disciplina de Deus, isso é o amor de Deus sobre as nossas vidas. Amém? E aí eu gostaria muito de chamar aqui, pode já o louvor, o pastor, para a gente começar a finalizar. E eu gostaria de projetar, junto com vocês, para a gente ler, o texto que está lá em Hebreus, no capítulo 3, no versículo 15. Para a gente ler juntos. Porque está falando assim, ó. Enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a tua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. E ele está falando lá na questão de Moisés, lá na questão de Gênesis, enfim. Tem essa provocação aqui em outra parte que a gente não precisa entrar agora. Mas no momento que você estiver sendo provado, no momento que você estiver sendo tentado, não dá ouvidos a isso. Dá ouvidos ao que a gente está vivendo agora. Você está ouvindo mais uma vez o chamado de Deus. Você está ouvindo mais uma vez que você é filho. Você está ouvindo mais uma vez hoje aqui que você é co-herdeiro de Cristo. Você é irmão de Jesus Cristo. Então aceita essa bênção. Em nome de Jesus, não endurece o seu coração. Não pensa que não é com você, porque é com você sim. Jesus, Ele quer entrar aí, Ele quer amolecer esse coraçãozinho e falar, vem para o meu meio, vem ficar junto comigo. Vem contar para mim o que você está passando. Vem dividir comigo o teu fardo. Ele está aqui para te acolher. E nós, enquanto irmãos, nós queremos ser essas pessoas que querem te acolher também. Confia primeiro em Deus, porque o homem ele é enganoso. Mas a partir do momento que a gente ora a Ele pode nos aperfeiçoar para ser canal de bênção na sua vida. Então eu vou pedir ao pastor para estar aqui comigo agora, porque eu devo, dar a ele a autoridade dessa bênção. E eu gostaria muito, pastor, em primeiro lugar, agradecer ao pastor essa oportunidade maravilhosa que a igreja me deu mais uma vez. E o Espírito Santo tem tocado em corações aqui, pastor, que precisam ouvir esse chamado mais uma vez. Amém?